Muita gente passa a vida esperando que Deus faça algo extraordinário, que Ele transforme tudo de repente, que um milagre apareça e mude a história. Mas o que poucos percebem é que, às vezes, não é que Deus não quer agir, é que há bloqueios invisíveis dentro da própria pessoa que impedem esse agir de acontecer. São barreiras que não aparecem aos olhos, mas que travam tudo por dentro: incredulidade, acomodação, medo, religiosidade sem prática, promessas esquecidas no fundo da gaveta. Esses bloqueios não surgem de um dia para o outro. Eles vão se formando lentamente, como poeira acumulada no coração. A pessoa vai se decepcionando, vai perdendo a esperança, e aos poucos começa a viver num modo automático. Crê em Deus, sim, mas sem expectativa. Ora, mas sem esperar resposta. Lê a Bíblia, mas não aplica. E esse estado de fé adormecida impede que Deus manifeste o seu poder de forma real e transformadora. O maior bloqueio, na maioria das vezes, é a falta de movimento. Porque Deus não age onde não há disposição. Ele se revela quando encontra um coração disponível, uma mente aberta, uma fé viva. Mas quando a pessoa se fecha em desculpas, quando ela prefere esperar tudo pronto ao invés de dar o primeiro passo, ela acaba se distanciando daquilo que poderia ser o início de uma grande mudança. Fé é entrega, mas também é atitude. É por isso que o segredo começa pela consciência. É preciso parar e se perguntar com sinceridade: o que dentro de mim está impedindo Deus de agir? O que eu tenho alimentado que me afasta da presença e do propósito dele? Enquanto esses bloqueios não forem reconhecidos, a transformação não acontece por fora, porque ela precisa começar por dentro. E o mais importante, Deus não rejeita ninguém por estar travado ou cansado. Ele só espera o momento em que o coração decide se abrir. Quando isso acontece, quando a pessoa admite que precisa de ajuda, que não dá mais para ficar parada, que quer viver algo novo com Deus, aí sim, o milagre começa a se mover. Muita gente diz que tem fé, mas vive como se não tivesse. Fala que confia em Deus, mas não sai do lugar. Fica esperando algo acontecer sem dar um passo sequer. E aqui está o erro silencioso que impede tantos milagres. Fé que não se move não é fé viva, é só teoria. É como um carro com motor potente, cheio de combustível, mas que nunca sai da garagem. Não adianta só acreditar se isso não te leva a agir. A Bíblia nunca apresentou a fé como algo passivo. Pelo contrário, a fé verdadeira sempre gerou movimento, atitude, posicionamento. É a fé que faz Pedro sair do barco. É a fé que leva Abraão a deixar tudo e ir para onde nem sabia. É a fé que faz a mulher com fluxo de sangue tocar em Jesus. Todos eles creram, sim, mas não ficaram parados esperando. Eles se moveram, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Porque a fé real não espera pelo cenário perfeito, ela se lança mesmo com o céu fechado. Esperar em Deus não é o mesmo que estagnar. Esperar nele é se preparar, se posicionar, agir na direção da promessa. Mas quem usa a fé como desculpa para não fazer nada está apenas se enganando. E essa fé parada vira um peso, vira frustração, vira uma falsa espiritualidade que só repete frases prontas, mas não vive transformação. Deus quer ver movimento. Não porque ele dependa da nossa força, mas porque ele honra atitudes que demonstram confiança. Quando você age mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender tudo, você está dizendo: Senhor, eu confio mais em Ti do que nas minhas circunstâncias. E essa fé ativa, que anda enquanto ora, que se prepara enquanto espera, é a que chama o céu para intervir. Por isso, o segredo não está apenas em dizer que crê, mas em provar com escolhas e atitudes. Fé é crer, sim, mas é também levantar e agir, mesmo quando tudo dentro de você diz para ficar parado. Porque é nesse passo de coragem que Deus começa a mostrar que estava pronto para agir o tempo todo, só esperando você se mover. Muita gente clama por colheita, mas não planta nada. Quer ver mudanças, portas abertas, milagres acontecendo, mas continua parada, esperando tudo cair do céu. Só que o agir de Deus responde a atitudes. A ação é como uma semente lançada no solo. Sem ela, não há crescimento. Deus é poderoso para fazer o impossível, mas ele sempre começa a partir do que você entrega, do que você move, do que você planta com fé. Em todas as histórias bíblicas de transformação, existe um padrão: alguém fez algo primeiro. Moisés estendeu o cajado antes do mar se abrir. Davi correu na direção do gigante antes de derrubá-lo. A viúva fez um bolo para o profeta com o pouco que tinha antes de ver a multiplicação. A ação deles foi a semente, e o milagre foi a colheita. Isso mostra que Deus não age no vazio, ele age em cima de atitudes de fé. É importante entender que agir não significa sair correndo sem direção.
Significa responder ao que Deus já colocou no seu coração. Significa ser fiel no pouco, começar com o que você tem nas mãos, mesmo que pareça pouco demais. Essa atitude ativa o céu. Porque Deus não despreza sementes pequenas, Ele só espera que elas sejam plantadas. A plantação é sua, mas o crescimento é dele. A fé precisa de movimento, e o movimento começa com decisões simples: se levantar, tentar mais uma vez, buscar, recomeçar. Cada passo que você dá é uma semente que mostra para Deus que você está pronto para a colheita. E quanto mais você planta, mais ele se move, porque vê que o seu coração está disposto a cooperar com o plano dele. Por isso, não subestime ações pequenas. Não ache que é pouco orar todo dia, perdoar alguém, estudar, trabalhar com excelência, cuidar da sua mente. Tudo isso é semente. Deus está olhando, e no tempo certo, Ele vai fazer crescer. Mas o crescimento só vem para quem plantou. Fé sem ação é terreno vazio. Ação com fé é terra fértil que atrai o sobrenatural. Muita gente acredita que basta ter fé para que as coisas comecem a mudar. Mas a verdade é que fé sem obediência é como um barco sem leme. Parece pronto para navegar, mas não tem direção. A fé que não escuta, que não se submete, que não segue a voz de Deus, não encontra os caminhos que Ele abre. Porque Deus não responde só ao sentimento de acreditar, Ele responde ao coração que obedece mesmo quando não entende. Obediência é o teste da fé verdadeira. Quando Deus pede algo, Ele está revelando um caminho, não impondo um peso. Só que muitas vezes a gente quer o milagre, mas não quer o ajuste. Quer a bênção, mas não quer renunciar nada. E aí a porta não se abre, não porque Deus não quer, mas porque a chave está naquilo que a pessoa se recusa a fazer. É na obediência que a fé se concretiza, que as promessas ganham forma, que o céu se alinha com a nossa realidade. É fácil dizer que confia, mas a prova real é quando você segue a direção mesmo sem lógica, mesmo com medo, mesmo contrariando suas vontades. Abraão teve fé, mas foi obedecendo que se tornou pai de uma nação. Noé creu, mas foi construindo a arca que viu a salvação chegar. Obediência não é sobre entender tudo, é sobre confiar tanto que você se entrega. E é essa entrega que move o coração de Deus. Quando você obedece, está dizendo para Deus que Ele tem prioridade, que o plano dele vale mais do que a sua zona de conforto. E é nesse lugar de rendição que as coisas começam a mudar. Porque Deus honra quem obedece, quem abre mão do próprio controle para viver aquilo que Ele preparou. Obediência não é fraqueza, é fé madura em ação. Então, se alguma porta parece travada, talvez não seja falta de fé. Talvez seja um chamado para obedecer o que já foi revelado, para alinhar o coração com a vontade de Deus. Porque onde há obediência, há caminhos abertos, há provisão, há milagres. Fé sem obediência é incompleta, mas juntas, elas ativam o céu de uma forma que nada mais consegue fazer. Muita gente usa a frase "no tempo de Deus" como um consolo automático para tudo que ainda não aconteceu. Mas o tempo de Deus não é apenas sobre esperar, é sobre se alinhar com os propósitos dele enquanto se move com fé. O tempo dele não funciona como o nosso relógio, mas é ativado por atitudes, por posturas, por coragem. Deus não é indiferente ao que você faz enquanto espera. Ele observa o quanto você está disposto a confiar e continuar mesmo sem ver. O tempo de Deus responde a quem não se acomoda. A quem diz amém com os pés, e não só com a boca. A quem, mesmo com medo, escolhe obedecer. É nesse tipo de atitude que Deus encontra espaço para agir. Porque a fé que se expressa em coragem mostra a maturidade espiritual. E quando Deus percebe que você está pronto para se mover com Ele, o tempo dele começa a se revelar diante dos seus olhos, não como mágica, mas como consequência de um coração disponível. É fácil dizer "eu confio em Deus", mas é na ação que essa confiança se prova. Quando você dá um passo sem ter certeza, quando se posiciona sem garantia, quando semeia mesmo sem ver o fruto, é aí que você mostra que está pronto para viver o que Deus preparou. E essa coragem ativa promessas. Muitas vezes não é sobre Deus estar demorando, é sobre Ele estar esperando você se mover, tomar posse, romper com o medo e abraçar o processo. Esperar não significa cruzar os braços. Esperar significa preparar-se, manter-se firme, não recuar. Significa continuar construindo mesmo sem saber quando virá a resposta. A coragem de seguir mesmo na dúvida é uma oração silenciosa que toca o coração de Deus. Porque a coragem fala mais alto que o desespero. Ela mostra que a fé está viva, pulsando, mesmo quando tudo ao redor parece parado. O tempo de Deus não é um atraso, é um treinamento. E quem treina com fé, recebe com força.
Cada passo corajoso que você dá enquanto nada acontece no visível, está construindo algo no invisível. Está amadurecendo você por dentro, fortalecendo sua raiz, preparando o terreno para o que vai chegar. Deus nunca se atrasa, Ele chega quando vê que o coração está pronto para receber sem se perder. Por isso, não fique esperando como quem só assiste a vida passar. Espere agindo. Espere crendo. Espere construindo. O tempo de Deus se manifesta na caminhada de quem não para. Ele se revela a quem tem coragem de continuar. Porque Deus honra quem, mesmo sem ver o fim da estrada, segue firme, confiando que Ele está conduzindo tudo com perfeição. O silêncio de Deus costuma ser um dos momentos mais difíceis da caminhada de fé. A gente ora, pede, busca, e nada. Parece que o céu está fechado, que as palavras batem no teto e voltam. Mas o silêncio de Deus não é ausência, não é rejeição, e muito menos descaso. Ele tem um propósito. Muitas vezes, esse silêncio é o teste que revela o que há dentro do coração. É no silêncio que Deus observa se a nossa fé é firme mesmo sem respostas imediatas, se a nossa confiança se mantém mesmo sem sinais visíveis. O que você faz enquanto espera revela muito mais do que o que você faz quando recebe. Tem gente que adora a Deus quando está tudo bem, mas se distancia quando o céu parece mudo. E é justamente aí que o caráter da fé é forjado. O silêncio não é castigo, é construção. É nesse espaço sem palavras que Deus trabalha em áreas da alma que só amadurecem no escuro. Enquanto você acha que está sozinho, Deus está moldando o seu interior, alinhando sua fé, preparando algo maior do que você imagina. Enquanto Deus parece calado, Ele está observando sua postura. Se você continua buscando, continua crendo, continua plantando obediência, mesmo sem resposta, você está dizendo para Ele: eu confio mais no teu caráter do que naquilo que posso sentir. E essa confiança silenciosa vale mais do que 1000 palavras. Ela atrai a presença de Deus de uma forma poderosa, porque mostra que você não está com Ele só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. É nesse tipo de silêncio que as maiores transformações acontecem. Deus não está apenas preparando a resposta, Ele está preparando você. E quando esse processo se completa, a resposta vem, o mover acontece, o tempo se cumpre, e você percebe que aquele silêncio tinha um propósito eterno. Ele não estava longe, Ele estava trabalhando nos bastidores da sua história. Por isso, se você está num momento em que tudo parece parado, em que Deus não responde, não entre em desespero. Continue fazendo o que é certo, continue orando, continue obedecendo. O silêncio não é sinal de ausência, é sinal de que Deus está te levando para um nível mais profundo de fé. Porque Ele sabe o que faz, e nunca silencia sem razão. Uma das maiores confusões que as pessoas fazem é achar que fé significa cruzar os braços e esperar tudo acontecer como mágica. Mas a verdade é que Deus só começa a agir no impossível depois que você termina a sua parte no possível. Ele não vai atravessar a rua por você, não vai abrir portas que você não se dispôs a bater. Antes do milagre, vem o movimento. Antes do céu se abrir, vem a decisão de agir aqui na terra. Deus sempre espera uma atitude sua antes de derramar o sobrenatural dele. A fé verdadeira não é acomodada. Ela não se contenta em sonhar, ela age, ela se levanta, ela se mexe. Quando você se move, mesmo sem garantias, você está dizendo para Deus: eu creio tanto que já comecei. E esse tipo de fé ativa algo no céu. Porque Deus não investe em estagnação, Ele investe em propósito. A parte que é sua envolve coragem, obediência, disposição e constância. Mesmo que o resultado ainda não tenha aparecido, sua ação prova que você acredita na promessa. Mas existe um momento em que, depois de tudo feito, é hora de soltar. A parte que é sua não substitui a parte que é de Deus. Você planta, Ele faz crescer. Você se posiciona, Ele move as circunstâncias. Você fala, Ele toca os corações. E quando você entende essa divisão com maturidade, a ansiedade vai embora. Porque você passa a confiar que aquilo que não pode mais ser feito por suas mãos está completamente seguro nas mãos dele. O erro de muitos é tentar controlar tudo. Querem fazer sua parte e ainda vigiar a parte de Deus. Tentam forçar portas, manipular situações, antecipar tempos. E isso só gera frustração. O milagre não vem com pressão, ele vem com entrega. Fé também é descansar depois de agir. É confiar que o Deus que te deu a direção também vai completar a obra no tempo certo e da forma mais perfeita. O impossível não é um muro para te parar, é um campo aberto para Deus mostrar quem Ele é. Mas Ele só se manifesta quando há parceria. E parceria exige que você faça o que é seu com dedicação, mas depois saiba sair da frente e deixar Deus ser Deus.
Quando você reconhece seus limites e entrega o controle, o céu se move com liberdade. E aí, o impossível começa a acontecer sem barulho, sem lógica, mas com propósito. Então a pergunta nunca deve ser por que Deus não age, mas sim, será que eu já fiz a minha parte? Porque enquanto você estiver parado, esperando que tudo venha pronto, o céu estará esperando sua coragem. Mas quando você se move com fé, com humildade e confiança, Deus responde. Ele não falha. Ele só espera o momento certo para mostrar que o impossível nunca foi difícil demais para ele, só precisava da sua entrega. A fé verdadeira não é um evento isolado, não é um momento mágico que acontece de vez em quando. Ela é um hábito, uma prática diária que você escolhe viver. É como uma chama que precisa ser alimentada todos os dias para não apagar. E essa chama é alimentada tanto pela crença quanto pela ação. Acreditar e agir caminham juntas, porque fé sem atitude é só esperança parada, e atitude sem fé é esforço vazio. Cada dia traz a oportunidade de renovar essa fé, de colocar em prática aquilo que Deus já revelou para você. Pode ser um pequeno passo, uma palavra de perdão, um ato de generosidade, uma decisão de continuar mesmo quando o medo aperta. Essas pequenas atitudes são sementes que, no tempo certo, vão crescer e transformar toda a sua história. São elas que mostram para Deus que você está comprometido, que você quer ser um coautor no plano dele. Quando a fé vira rotina, ela te dá força para enfrentar os dias difíceis. Não é fácil manter a confiança quando tudo parece perdido, quando as portas estão fechadas, quando o coração pesa. Mas quem cultiva fé e ação diariamente tem um alicerce que não se abala com as tempestades. Essa constância cria uma conexão profunda com Deus, que se manifesta em paz, mesmo em meio ao caos. É interessante perceber que a prática diária da fé e da ação muda a maneira como você enxerga o mundo. Você deixa de ser um espectador passivo para se tornar um protagonista da sua história. Percebe que não é apenas alguém que espera milagres acontecerem, mas alguém que participa, que colabora, que planta e cuida do terreno para que o milagre floresça. Além disso, essa disciplina fortalece sua intimidade com Deus. A cada dia você aprende a escutar mais, a entender o tempo dele, a confiar mesmo quando não vê. Essa proximidade é o que transforma uma fé superficial em uma fé profunda e inabalável, que gera frutos duradouros na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Outro ponto importante é que fé e ação juntas geram uma força invisível que começa a atrair coisas boas, pessoas certas, oportunidades inesperadas. Não é coincidência quando portas se abrem após você ter tomado uma atitude de fé. O céu responde àqueles que estão dispostos a se mover, que não ficam presos na espera passiva, mas que fazem a sua parte com dedicação. E mesmo quando você tropeça, quando a dúvida tenta entrar, a rotina de crer e agir te levanta novamente. Ela cria uma resistência espiritual, uma firmeza de coração que não aceita desistir. Porque a fé que é cultivada todos os dias se torna mais forte do que as circunstâncias que tentam derrubar você. Por fim, o segredo está na persistência silenciosa. Não importa o tamanho da luta, a duração da espera ou a dificuldade do caminho. O que importa é não desistir de plantar a fé e a ação, de acreditar que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. É essa perseverança que vai fazer o impossível acontecer e transformar completamente a sua vida. A Bíblia está cheia de histórias que não são apenas registros do passado, mas lições vivas sobre como a fé em movimento pode abrir espaço para o agir poderoso de Deus. Abraão, por exemplo, não ficou esperando sentado a promessa se cumprir. Ele levantou, deixou tudo para trás, e seguiu para um lugar que ele nem conhecia, só porque confiava na palavra de Deus. Essa coragem em agir diante do desconhecido é a raiz da bênção que ele recebeu. Moisés também é um exemplo marcante. Naquele momento em que o povo estava preso entre o mar e o exército, ele poderia ter recuado, mas escolheu estender o cajado. Sua ação ativa, mesmo sem entender exatamente como o milagre aconteceria, foi a chave para que o mar se abrisse. Deus honra essa fé que se levanta e age, mesmo quando o caminho parece impossível. E não podemos esquecer da mulher com fluxo de sangue, que por anos buscava cura sem sucesso. Quando ela ouviu falar de Jesus, tomou uma atitude simples, mas corajosa: tocar na roupa dele. Era um gesto pequeno, quase invisível para quem olhava, mas cheio de fé. E essa fé em movimento transformou a vida dela para sempre, mostrando que até os menores atos, quando feitos com confiança, podem liberar o sobrenatural. Cada uma dessas histórias nos mostra que a fé não é passiva. Não é um sentimento que se guarda para si, nem uma crença que fica no pensamento. É uma força que empurra para frente, que faz agir mesmo quando não há garantias, que desafia o medo e a dúvida.
Deus age no terreno da nossa coragem e da nossa decisão de seguir. Além disso, esses exemplos revelam que agir em fé nem sempre é fácil. Muitas vezes, envolve riscos, incertezas e até rejeição. Mas é justamente nessa luta que Deus mostra o seu poder, porque Ele escolhe fortalecer aqueles que ousam andar com Ele mesmo no desconhecido. E o mais bonito é que essas histórias não ficaram só no passado. Elas são um convite para você hoje, para que reconheça que Deus também quer agir na sua vida, mas Ele espera que você dê o primeiro passo. Não espere condições perfeitas, não espere tudo claro e seguro. Comece com o que você tem, mesmo que pequeno, e confie que Deus ampliará o seu alcance. Por fim, essas narrativas nos ensinam que fé e ação andam juntas e são inseparáveis. É a fé que move a ação, e a ação que libera o agir de Deus. Quando você decide se levantar, se mexer, se posicionar, está abrindo as portas para o impossível entrar na sua vida. E é assim que Deus escolhe se manifestar, através da sua coragem e da sua entrega. Existe uma chave silenciosa que abre portas que os olhos humanos não conseguem ver. Essa chave não é complicada, não exige fórmulas, nem diplomas espirituais, ela é feita de duas palavras simples: fé e ação. Quando essas duas forças se unem, algo muda na atmosfera. É como se o céu e a terra se encontrassem, e o impossível começasse a perder a força. Fé sem ação é intenção parada. Ação sem fé é esforço solitário. Mas juntas, elas criam um caminho direto para o mover sobrenatural de Deus. A fé é aquela convicção interna, profunda, que diz: mesmo que eu não veja, eu confio. Mas se essa fé fica apenas no coração, sem sair pelos passos, sem se traduzir em atitudes, ela vira sonho engavetado. A ação, por outro lado, é a resposta externa daquilo que se acredita por dentro. É quando você escolhe levantar, tentar, obedecer, mesmo com medo, mesmo sem recursos, mesmo sem certezas. É isso que sinaliza ao céu: eu estou pronto para viver o que Deus preparou. Deus não se move apenas com palavras bonitas ou intenções sinceras. Ele se move onde há entrega verdadeira, e essa entrega se prova na prática. Ele quer ver o coração disponível, mas também os pés em movimento. É quando você se recusa a desistir, quando você dá o primeiro passo, que ele entra com a força que você não tem. O sobrenatural começa a acontecer quando você entende que a sua parte é agir com fé, mesmo que pareça pouco. Muita gente está esperando um grande sinal para começar. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus só mostra o próximo passo depois que você caminha no escuro. Ele quer ver sua confiança antes de abrir o mar. Quer ver você tocar no invisível antes de fazer o milagre se tornar visível. O segredo está em não esperar tudo fazer sentido, está em obedecer mesmo sem entender completamente. E é aí que muitos desistem. Porque acham que fé é sentimento forte, e ação é só quando tudo está pronto. Mas fé de verdade é manter o ritmo mesmo nos dias fracos. E ação verdadeira é continuar mesmo sem aplausos, mesmo sem confirmação externa. Essa fidelidade silenciosa, essa perseverança escondida, é o que mais chama a atenção de Deus. Porque Ele conhece o coração de quem não para. O sobrenatural não é reservado aos perfeitos, mas aos persistentes. Aqueles que tropeçam, mas levantam. Que choram, mas continuam. Que têm dúvidas, mas não abandonam a confiança. Deus não está esperando que você seja impecável, Ele está esperando que você seja inteiro. Que entregue tudo, mesmo que seja pouco. Que dê o passo, mesmo que seja trêmulo. Porque é nesse passo que Ele encontra espaço para agir. Fé e ação juntas criam um estilo de vida diferente. Não é viver reagindo às circunstâncias, é viver guiado por uma certeza interior que vem de Deus. É levantar todos os dias com propósito, mesmo que a paisagem não mude de imediato. É plantar com constância, regar com esperança e confiar que o crescimento virá, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Então, se você quer ver Deus agir, não espere mais um sinal. Use a chave que já está nas suas mãos. Acredite de verdade. E haja com coragem. Essa é a combinação que libera o mover divino. Fé e ação não são apenas conceitos, são a estrada por onde o sobrenatural caminha para alcançar sua vida.